Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar do tipo de demência mais frequente. Pode chegar a afetar uma em cada 20 pessoas com mais de 65 anos. A doença de Alzheimer provoca uma degeneração global, progressiva e irreversível de diversas funções cognitivas. Afeta não só os doentes, mas também a família. Para nos dar a conhecer melhor este problema, temos connosco o Dr. Constantino Fernandes. Obrigado, doutor, por ter vindo. Olá, bom dia. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso, que é caracterizada pela deterioração progressiva da capacidade cognitiva e com implicações na vida cotidiana da própria pessoa e da família. É uma doença que não tem cura. O objetivo do tratamento é retardar a progressão da doença, permitir maior qualidade da vida da própria pessoa e da própria família. Sim. E de que forma afeta e contribui, se é que se pode dizer, para a degeneração do nosso cérebro? Como é uma doença progressiva que não tem cura, aquilo tem a ver com o sistema de enzimas responsável pela produção da acetilcolina, que é uma coisa muito importante para o cérebro, e do próprio glutamato, que é o responsável pela toxicidade do cérebro, que impede a libertação dos radicais livres do oxigênio. Sim. E que implica que a progressão da doença é irreversível e, se não for tentado, ou melhor, se não for travado com as medidas essas farmacológicas, e não só, porque o tratamento não é só a medida farmacológica, outra forma também do tratamento para evitar a progressão da própria doença, para além da dieta, dos fatores de risco que algumas doenças concomitantes nestas idades, como diabetes, hipertensão, e também a socialização, que é uma coisa muito importante, lá está, estar vivo, estar ativo, Claro. ajuda muito do ponto de vista de pôr o cérebro estar sempre ativo. O desenvolvimento também da própria doença. E da própria doença também. É mais prevalente em que idades? É muito prevalente, sobretudo a partir dos 60 anos de idade, o que não quer dizer que não há formas precoces desta doença, porque se um dos fatores desta doença é a idade, há situações que são hereditárias, tem a ver com mutação genética, que vem da família, e geralmente nessas situações manifesta de uma forma muito precoce. Sim. E sem ser a idade e a questão hereditária, há outros fatores que estão implícitos aqui nesta doença? Há outros fatores, pronto, hoje em dia, que se fala muito do ponto de vista do álcool, é uma das coisas em dia que se fala muito, pode estar a interferência com a parte da degeneração, da parte do sistema nervoso, com o consumo do álcool, que hoje em dia que é muito acentuado, que é um dos fatores, embora são situações ainda que não estão muito bem esclarecidas, não é? Não estão estudadas. Porque não há um rastreio que me diz assim, vou fazer um marcador bioquímico que me diz que eu posso vir a desenvolver uma doença de Alzheimer. Neste momento não há. São situações que todas estão em estudo neste momento. E quais são os principais sintomas? Um dos principais sintomas é a perda da memória, porque geralmente é confundida com o envelhecimento. E só começa a dar por conta quando começa a interferir com a qualidade da vida da pessoa. Quando há alterações ou distúrbios da personalidade da pessoa, quando a pessoa começa a ser afetada do ponto de vista da sua memória semântica, que não se recorda, as coisas da manhã, não das coisas antigas. Então ali começa, Até a própria linguagem também se esquece. E a própria linguagem também. Sim. E a própria linguagem também. Sem ser esse nível, também afeta a nível físico? Não. Afeta o nível físico, porque isto é a fase inicial da doença, começa com a perda da memória, depois para a confusão mental, e vai arrastando, pode chegar à fase da depressão, e na fase muito mais avançada, o que é que acontece? A atrofia muscular, a perda no movimento da própria pessoa, e esta pessoa acaba por ficar, dependente da terceira pessoa. Ali é muito importante a família, não é?
embora durante toda a evolução da doença a importância da família é muito relevante, não é? E a pessoa acaba por ficar, pronto, acamada, não é? E daí vem a morte, que a morte nunca é pela própria doença. Mas sim A morte pelas geralmente consequências. é das outras consequências, não é? As complicações. A pessoa, pronto, acamada, debilitada, pode contrair a pneumonia e daí, pronto, advém a morte ou outras coisas, outras doenças. E como é que os familiares podem fazer o rastreio desta doença? O rastreio desta doença não é assim conciso. Ou há na família a história progressa da doença Já de antecedentes. Alzheimer e a família toma em consideração isto, que é um sinal do alerta. Ou quando a pessoa começa com a perda da memória, que geralmente é confundido com o envelhecimento, que é o normal, mas quando já a pessoa começa em fase de desorientação, o que não é normal, tanto no espaço, não sabe onde estou, em que dia estamos, do mês, Sim. não é? Pronto. São situações em que levam, pronto, a família, pronto, a procurar, pronto, um clínico que é para iniciar, pronto, o tratamento, pronto, tanto farmacológico como não. Sim. E como se caracteriza a evolução desta doença? Há estágios? Há estágios, pronto, é uma fase inicial em que há a perda da memória, vai-se, pronto, evoluindo, há uma fase do início que pode passar para a fase demencial em que provoca uma morte neuronal e, pronto, começa a provocar uma interrupção dos receptores sinápticos que transmitem, pronto, a mensagem dos neurônios do sistema nervoso e começa a vir as consequências em que a pessoa já não reconhece nem, pronto, objetos, há dificuldade na linguagem, começa a vir as situações de irritabilidade, apatia, começa a vir as situações de agressividade, começa a entrar em estados de depressão, não é? Que é muito complicado. E a fase terminal, que é a fase em que a pessoa acaba por ficar acamada. Isto já é a última fase. Então, podemos pôr mais ou menos isto em 3 ou 4 fases, não é? Para além da fase, pronto, inicial. E é verdade que no estádio inicial as mudanças podem se dar 20 anos antes do diagnóstico? Podem-se dar. Sim. Podem-se dar. Isto tem a ver, pronto, com... há estudos e, pronto, que relacionam isto do ponto de vista com a pessoa estar ativa, da socialização, que é uma forma de desenvolver a capacidade do cérebro, pronto, estimular, não é? Pronto. Há situações ocultas, pronto, que acabam por ser muito mais evidentes quando a pessoa, na terceira idade, em que a pessoa começa a ficar mais inativo, começa a achar que está a ser isolado, já não faz parte da sociedade, ninguém o liga, pronto, já não interessa a ninguém, pronto, que é o abandono. Geralmente nessas situações é muito mais evidente, não é? Embora há situações, pronto, porque tem uma causa também, pronto, hereditária, começa de uma forma muito mais precoce. E como é que se pode reduzir os riscos de aparecimento sem contar com esses fatores sociológicos, isto é, de não deixar ao abandono as pessoas que têm este tipo de doença? Evitar o risco tem a ver muito, para além não só do abandono, a socialização, evitar os fatores de risco, que é muito importante, que possa ter ações ao nível do sistema nervoso, controlar o fator de risco como o tabaco, a hipertensão, diabetes, são coisas muito importantes. Em relação, pronto, à dieta, a dieta base das vitaminas, sobretudo vitamina B, que hoje em dia que é muito relevante nessas situações, pois são fatores que, pronto, ajudam muito neste sentido. E a vitamina B está presente em que alimentos? A vitamina B, a maioria dos alimentos hoje em dia consumíveis, não é? Laranja, banana, a banana tem mais vitamina, pronto, tem mais capa, não é? Manga, estou a ver aqui ao lado, papaya, essas coisas, as vitaminas B. Sim. Vamos agora fazer uma breve pausa, doutor. Está bom. Compreende melhor de que forma esta doença nos pode afetar? Vamos-lhe mostrar algumas informações sobre o impacto da doença de Alzheimer. Voltamos já a seguir.
A doença de Alzheimer causa a morte das células nervosas e do tecido cerebral. Com o passar do tempo, o córtex se encolhe, o que afeta quase todas as suas funções, nomeadamente os pensamentos e as lembranças. Cerca de 35 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo. Estima-se que este número aumenta em 50% até 2030. Todos os anos surgem 7 milhões de novos casos. A doença de Alzheimer é a mais comum e responsável por 70% dos casos de demência. Não se sabe ao certo as causas da morte das células e do tecido no cérebro com Alzheimer. Estes doentes vivem em média 8 anos, mas algumas pessoas podem sobreviver até 20 anos. O curso da doença depende em parte da idade do doente quando foi efetuado o diagnóstico e se já possuía outros problemas de saúde. Embora afete principalmente as pessoas mais velhas, esta não é uma consequência natural do envelhecimento. A demência é uma das principais causas de incapacidade e dependência entre os idosos. Apenas 8 países atualmente têm programas nacionais para enfrentar este tipo de doença. Contudo, a Organização Mundial da Saúde tem alertado para a necessidade de apoiar os que mais sofrem e travar este problema que em muitos países é de saúde pública. Está mais alerta para as manifestações da doença de Alzheimer? Estamos sempre disponíveis para responder às suas dúvidas, tal como vamos responder à pergunta que a Cecília Queiroz nos colocou no nosso mural do Facebook. De que forma a doença de Alzheimer afeta a personalidade dos doentes? Doutor? A doença de Alzheimer afeta muito a personalidade dos doentes porque a parte cognitiva tem a ver muito com a alteração da própria personalidade e o dia a dia da vida cotidiana da pessoa. O que implica que uma pessoa que está ativo, tudo bem, de um momento para o outro, com a evolução da doença, não consegue reconhecer nem sequer os familiares e chega a um ponto a não reconhecer mesmo a si próprio, quando é posto à frente de um espelho, um doente que já não consegue nem manejar uma caneta, não escrever, uma pessoa que tinha uma certa posição no estar ativo na vida cotidiana, tem uma implicações muito enormes, são situações que podem levar a pronta depressão e até podem levar a uma ideação suicida, porque chega um ponto de dizer assim, agora não faz falta, não faço nada, não vale a pena estar a viver. Claro. Mas são situações muito complicadas hoje em dia. E de que forma é que as pessoas podem exercitar o cérebro? De maneira... Exercitar o cérebro, para além da socialização, do apoio da família, há algumas atividades intelectuais, como o jogo da dama, dos tabuleiros. São coisas muito importantes, ler, são coisas muito importantes que ajudam muito. Ajudam muito. E tem conhecimento de dados, percentagens, de como é que esta doença afeta Portugal e outros países? Neste momento está estimado em que 1% dos idosos entre os 60 e os 70 anos de idade são afetados pela doença de Alzheimer. E hoje em dia, mundialmente, está estimado em 25 milhões e em Portugal em cerca de 100 mil. E esta tendência, em princípio, é para aumentar. É para aumentar. Hoje em dia há muitas mais situações em que o stress, em que a própria família já não tem o tempo para lidar com os idosos, os pais, porque a própria profissão, o impede, de fazer isto, não é? A socialização antigamente que havia hoje em dia já não há. É diferente a importância? Sim, é diferente. Hoje em dia as pessoas estão muito mais dentro da cidade do que no interior, em que funciona tudo em termos da comunidade, há tempo para tudo. Hoje em dia é muito mais complicado. No mundo que acho que a tendência é para aumentar. E a própria alimentação também influencia? Também influencia. Hoje em dia, uma dieta ideal para uma pessoa é fazer 5 a 6 refeições diárias. Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. E tem dados relativamente à África? Sobre Alzheimer, há estudos feitos? Do ponto de vista da África, há um estudo que está a ser feito pelo OMS, que neste momento ainda não é conclusivo daquilo que eu saiba, porque a população africana tem vindo a envelhecer muito neste momento, é muito jovem, com uma percentagem de 30% ou mais, e a tendência é para aumentar mais o número do envelhecimento. Há outro estudo também que se diz do ponto de vista da escolaridade, mas é uma coisa que é controversa, não é? Sim. Porque o estimular a leitura, mas hoje em dia não é que se nota, pois não vi nenhum estudo a isto, mas eu acho que
do ponto de vista da África e a relação à Europa, tem a ver muito mais com a socialização. As pessoas vivem, pronto, em comunidade, é uma coisa que estimula muito o cérebro, o sistema Capacidades nervoso, cognitivas, claro. não é? Do ponto de vista da sociedade, pronto, ocidental. De modo que porque, há mais número de analfabetos em África do que na própria sociedade, pronto, ocidental, o que implica que a leitura e a escrita, vou pôr isto de lado, não é? Para entrar nessa estatística do número dos doentes com doença de Alzheimer em relação à África, em relação aos países, pronto, ocidental. Mas eu, pronto, acho que a África vai aumentar, mas a socialização ajuda muito. Ajuda ao mesmo tempo. Ajuda muito. Porque geralmente em África os mais novos ainda têm muita consideração para os mais velhos. Não quer dizer também na parte ocidental não há também. Sim, mas é diferente. É cultural. A cultura faz parte da cultura, não é? Geralmente é sempre pedir o conselho ao mais velho, e este velho sente que dá a dar um contributo, é uma coisa estar ativa, pronto. Acho que faz parte, sobretudo, mais da cultura da África e a relação. Sim. E não havendo o tratamento, como é efetuado o controle da doença? O controle da doença é efetuado do ponto de vista clínico, porque do ponto de vista farmacológico, pronto, são usados alguns fármacos, são inibidores de acetilcolinesterase, que impedem uma enzima que provocam a degradação da acetilcolina. A acetilcolina que é importantíssima na parte cognitiva, não é? Pronto. E há outros, os enzimas são, pronto, os inibidores do glutamato, que são responsáveis pela toxicidade do tecido neuronal, e do cérebro. E para além dessas situações, embora, pronto, no tratamento das acetilcolinas também que são usadas, o outro tratamento não farmacológico que é muito importante são essas situações da socialização, a dieta, evitar os fatores de risco, hipertensão, diabetes, são coisas muito importantes hoje em dia. E, voltando um pouco atrás, falámos em África, há dificuldade em fazer um diagnóstico na África desta doença? A dificuldade não há, mas acho que a África há prioridade para outras situações, não é? Acho que o problema é a prioridade, não é? Porque lá está, em África, uma pessoa de idade, um velho, pode ter a falha da memória, mas é dificilmente, dentro do contexto da socialização da família, daquilo, pronto, geralmente só com a idade avançada, já aos 80 ou 90 anos de idade, é que começa, pronto, dizer esta pessoa tem uma demência, pronto. Mas para além desta idade é difícil. E mesmo essas pessoas com 80, 90 anos de idade ainda são muito importantes no seio da própria família. Da própria família. Isso faz parte da cultura, não é? Sim. E, em média, quanto tempo vive uma pessoa com Alzheimer? A média da vida de uma pessoa com Alzheimer, pronto, para mim não tem. Isto depende de muitos fatores. Depende do início e da progressão da própria doença e como é feito o acompanhamento. Lá está o papel muito importante da família, que a rodeia, a socialização, estar ativo, prática da leitura, não é? São coisas muito importantes. Porque a pessoa do Alzheimer nunca morre com a doença do Alzheimer. É com doenças que são consequência do aparecimento desta doença. Sim, as doenças consequência desta doença. Porque o diagnóstico definitivo do Alzheimer, como é que é feito? É feito só depois da morte, no exame histopatológico do tecido cerebral pós-morte. Ali é que se estabelece o diagnóstico definitivo. De modo que dizer assim, uma pessoa tem o Alzheimer, daqui a 5 ou 10 anos vai morrer, não. Agora, como não morre do Alzheimer, morre das outras doenças e de outros fatores, então tem que ver no contexto da própria pessoa quais são as doenças concomitantes, as doenças que esta pessoa tem. Se tem diabetes, tem hipertensão, não é? E se desta evolução desta doença possa advir um acidente vascular cerebral, ou tanto isquémico, ou como, hemorrágico, é uma coisa que não se pode dizer assim, tem X anos de vida. Não se pode, neste momento. Este doente torna-se, como já falámos, muito dependente da família. De que forma é que a família pode resolver este problema com o doente, com o paciente? A família tem que ter muita paciência, não é?
Porque um doente com a doença de Alzheimer chega a um ponto e já nem se consegue vestir, nem comer, não é? Acaba por ficar acamado, que implica que isto também traz muitas implicações até na vida da própria família, que é o trata-se esta pessoa, se esta família estar ativo, que implica que vai ter implicações na tua atividade laboral, no seu dia a dia, e começa a afetar até a própria qualidade da vida também do próprio terceiro, que é o trato do doente. E o uso de medicamentos para curar outras patologias pode ter algumas contraindicações com os tratamentos farmacológicos de Alzheimer? Pode, porque os fármacos hoje em dia muito usados no tratamento do Alzheimer, para além de ter as suas reações adversas, tanto a rivastigmina como a galantamina, não é? Tem que se ver a interação dos medicamentos com determinados tipos das outras patologias que possam levar o uso do fármaco A ou B ou C, não é? Por isso que o doente é visto não de uma forma global, mas é de uma forma, isolado quando se faz o tratamento desses doentes. Há pouco falámos de alimentos. Estou a voltar um pouco atrás para não nos esquecermos de dar estes conselhos lá em casa. Há alimentos que nós podemos privilegiar, mas também há outros que poderão ser inimigos, que podem ser inimigos no desenvolvimento desta doença ou não? Neste momento não vejo assim. Para além de, quando eu falo em fatores de risco, implica que situações que possam aumentar mais, porque o organismo produz, estou a pensar neste momento o colesterol, o organismo é que produz do ponto de vista da alimentação, o uso de ovos, que possa aumentar mais o nível do colesterol, não é? Situações que possam aumentar mais a excitabilidade, tipo da vitamina K, que um dos alimentos ricos nisto, é a banana. Os outros fatores, do ponto de vista do tabaco, não é? São coisas muito importantes nessas situações, mas para mim muito mais importante nesses doentes, para além do tratamento farmacológico, é a socialização. É a socialização e tentar desenvolver a capacidade intelectual da própria pessoa, que é estimular, porque é uma doença progressiva, vai progredindo, não é? E quanto mais, porque o objetivo do tratamento é minimizar o avanço ou retardar mais o avanço da própria doença, pode ser de uma forma muito mais progressiva rapidamente, do que, porque é uma doença que não tem cura. É uma doença que não tem cura. Quer deixar algum conselho para quem nos está a ver lá em casa? Aos familiares destas pessoas que têm Alzheimer? O conselho que eu posso deixar é ter paciência com esses doentes, porque nos rouba muito tempo. E saber compreender quando chega esta fase que a pessoa não está a brincar, está doente. O esquecimento, a memória, quando afeta a capacidade cognitiva, é uma coisa progressiva. Tentar o ajudar e não tentar abandonar, que leva o doente a chegar à fase da depressão e que sente, sobretudo, muito abandonado, que é uma situação muito triste, não é? E, sobretudo, para quem já esteve ativo, já fez muita coisa, não só na própria família, mas na própria sociedade, que é muito duro, pá. É muito duro. Obrigada, doutor. Obrigado. Já sabe que temos todos os nossos programas disponíveis no YouTube e no Facebook. Mantenha-se informado. E por falar em informação, por que não anotar o mais importante de hoje? Tome nota. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso, caracterizada pela deterioração progressiva da capacidade cognitiva. Não se sabe ao certo quais as suas causas, mas os principais fatores de risco são a hereditariedade, a idade, manifesta-se sobretudo a partir dos 60 anos, a falta de socialização, uma alimentação inadequada, o consumo de álcool e doenças como a diabetes ou a hipertensão. Os sintomas passam por 3 fases. O primeiro sinal é a perda de memória. Na fase moderada surge a desorientação e confusão mental, depressão e irritabilidade que oscila com momentos de apatia.
A fase mais grave chega com a atrofia muscular e a perda de movimentos. É uma doença que não tem cura e, por isso, o objetivo do tratamento é retardar a sua evolução e manter a qualidade de vida do doente, através do recurso a medicamentos e sempre com o apoio da família, que é essencial. Um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer é fundamental para fazer um controle eficaz e apoiar aqueles que mais sofrem com este flagelo. Previna-se e consulte o seu médico. Este foi mais um Viva Saúde. Deixamos encontro marcado para o próximo programa, que será do seu interesse, certamente. Já aqui falámos de diabetes, mas sabe qual é que é uma das suas maiores consequências? Fique atento ao próximo Viva Saúde e visite o nosso blog, onde temos muitas informações só para si. Viva bem, viva saúde! Eduardo Painha é o meu nome, sou músico, canto e sou de Angola. Hoje tenho uma dica para as senhoras. Para aquelas que estão grávidas, sobretudo, devem cumprir com as consultas do pré-natal até o final da gravidez. É bom para si e é bom para o bebê.